A santa paz de Deus com todos. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã, meu querido irmão, para mais um dia nos achegarmos diante da presença de Deus e nos colocarmos aos pés do Senhor, fazendo a nossa rotina espiritual, cumprindo com o nosso propósito da leitura diária da Bíblia. Se você é novo por aqui, se é a primeira vez que está chegando aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos o hábito diário de ler um capítulo da Bíblia, da Palavra Sagrada de Deus, nos alimentarmos das sabedorias que o Senhor deixou para nós e abrir os nossos olhos e a nossa mente e nos tornarmos verdadeiros servos do Senhor, de corações mansos, sejamos humildes e que tenhamos compaixão do nosso próximo. Glórias a Deus. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve agora, deixe o seu gostei, deixe o seu like e é lógico, compartilhe esse vídeo. Manda pelo WhatsApp, manda por outras redes sociais, compartilhe a palavra de Deus. Ajude a disseminar o ensinamento de Cristo, porque o que nós estamos fazendo é maravilhoso. Estamos evangelizando. Quando nós lemos a Bíblia, meditamos na palavra de Deus e compartilhamos esse ensinamento, nós estamos também participando do Evangelho de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 7. No capítulo anterior, capítulo 6, termina Moisés falando para Deus que ele não tem condições, que ele é impuro. Quem é ele para entrar novamente diante de Faraó e falar para que liberte o povo israelita? E o capítulo 7, então o Senhor está dizendo a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar a Arão, e teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel. Faraó, porém, não vos ouvirá. O Senhor está avisando mais uma vez, ele não vai ouvir. E eu vou mandar grandes sinais e vou mostrar as minhas maravilhas. E eu vou tirar com a minha mão os filhos de Israel da terra do Egito. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então, ele faz mais uma recomendação a Moisés e Arão e ordena que eles vão a Faraó novamente. Nesse tempo, Moisés já tem 80 anos e Arão, seu irmão, tem 83 anos. Então veja, Moisés ele viveu até os 40 anos no palácio de Faraó, Faraó anterior, que também já faleceu, sendo criado como filho adotivo pela princesa. Aos 40 anos ele sai porque quer conhecer os hebreus, acontece que ele acaba matando o egípcio e foge para as terras de Midian. E ele vive mais 40 anos na terra de Midian, quando Deus o chama, aparece para ele na sarça ardente e diz para ele: eu sou o Senhor, revela o seu nome, diz que é Javé, Jeová, nosso Deus, e dá para ele essa missão. Ele já está com 80 anos, glórias a Deus. Então o Senhor fala para eles: olha, vocês vão para Faraó, e quando ele disser, fazei algum milagre, vocês vão fazer o seguinte. O Senhor está orientando a Moisés. Ele fala: você vai dizer para Arão que tome a vara e lance a vara no chão, e a vara vai se tornar uma serpente. Façam isso diante dos olhos de Faraó. E eles fazem exatamente isso. Eles entram diante da presença de Faraó. Faraó questiona eles, tipo: vocês estão vindo mandados por Deus? Então tá bom, quero ver vocês fazerem um milagre. E aí Arão
joga a vara no chão, ela se torna uma lança, diante dos olhos de Faraó. Então Faraó, ele é um homem descrente em Deus, porque ele se comporta e se denomina Deus, porque naquela época, aquelas circunstâncias, tinham muitos e muitos deuses, né? Inclusive nós vamos ver que o rio Nilo também é considerado um dos deuses do Egito. Mas enfim, o faraó manda chamar os magos e os mágicos do reinado dele e fala para eles, olha, este homem pegou a vara, lançou a vara no chão e essa vara se tornou em serpente. Faça o mesmo. E aqueles encantadores fizeram a mesma coisa, pegaram a lança, a vara deles, lançaram no chão e ela se torna uma serpente. Porém, algo muito interessante acontece. A serpente de Arão, ela engole todas as outras serpentes. E mesmo vendo isso, ele não amoleceu o coração, muito pelo contrário. Ele ficou mais incrédulo ainda, ele endureceu ainda mais o coração dele. E o Senhor havia dito que ele faria exatamente isso, né? Então o Senhor diz a Moisés, o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Então faça o seguinte, Moisés, vá pela manhã. De manhã, Faraó saía para se banhar nas águas do Nilo. Tomava todos os dias, ele tomava pela manhã um banho no Nilo. E Deus orienta, quando ele for pela manhã, você vai chegar a ele e você vai dizer para ele o seguinte, liberta, deixe ir o povo de Israel. E ele vai dizer não. Então você vai falar, olha, se você não deixar, vou tocar a água com a minha vara, a água deste rio e de todas as águas do Egito vão se tornar em sangue e tudo que houver de vida nesta água morrerá. E estando morto, vai ter um mau cheiro insuportável. E tudo isso acontece, a água vira sangue, os peixes morrem, mas não é somente a água do rio Nilo que acontece. No verso 19 diz que sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento de água, inclusive sobre os seus vasos de prata, de madeira, de pedra. Que vasos são esses? São as jarras de água que eles colocavam para beber água. Onde havia água no Egito, tinha sangue no lugar. Mas na terra de Gozém, qual que é a terra de Gozém? É onde os hebreus habitavam. A terra, aquela terra que o faraó, o primeiro faraó que nós começamos a ler a respeito, que era o chefe de José, diz da terra de Gozém. Então a família de José vai morar na terra de Gozém. Em Gozém não acontece nada disso, só acontece nas terras do Egito. Glórias a Deus. Então aqueles peixes cheiram muito mal, aquela água não tem condições de beber, os egípcios são obrigados a cavar próximo do rio, fora da praia do rio, mas próximo ainda do rio, eles fazem poços para que eles possam beber água. Por quê? O rio Nilo, tudo que havia em volta do rio Nilo tinha muita vida. E por isso eles consideravam aquele rio, endeusavam o rio, consideravam ele como uma divindade. E na enchente do rio Nilo, quando o rio vazava, toda aquela terra à beira do rio era alagada. E depois que as águas recuavam, eles faziam plantio naquelas terras. Então havia abundância de vida à beira do rio. Além do rio ser muito rico em vida, à beira dele também tinha muita vida. E eles cavam poços à beira do rio para que eles possam estar bebendo água. Então, no verso 25, no último verso, diz assim: assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Durante 7 dias, aquela água ficou vermelha. E olha que interessante que acontece. Quando Moisés fere a água e a água se torna em sangue, Faraó, ele faz a mesma coisa com o primeiro sinal que Deus manda de jogar a vara e se tornar em cobra. Ele chama os encantadores, os mágicos, os magos,
E quando ele fere o rio, Moisés fere o rio, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele manda chamar os magos e falam: este homem feriu a água e ela se tornou em sangue. E eles fazem a mesma coisa. Então aquilo, na cabeça de Faraó, era uma mágica, porque os magos também faziam. Mas é muito importante que nós saibamos distinguir o que é da parte de Deus e o que é da parte do inimigo. Vejam que Deus manda ferir a água e a água se torna em sangue. Deus manda jogar a vara no chão e ela se torna em serpente. E os magos, encantadores e mágicos também conseguem fazer a mesma coisa, mas um é mandado de Deus e outro é o inimigo, o adversário do Senhor, o nosso adversário, que também está fazendo uma proporção muito inferior, mas ele também está fazendo aquilo. Então, para Faraó, aquilo é uma mágica e cada vez ele endurece ainda mais o coração dele. Assim termina o capítulo 7 do livro de Êxodos. Amém, glórias a Deus. Mas eu quero deixar justamente essa reflexão. Vamos orar, irmão, diariamente, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, nos capacite em sabedoria e distinção, para que nós saibamos o que são coisas do mundo e o que são coisas do céu. O que é a parte que Deus nos manda e qual é a parte que o inimigo está colocando na nossa vida. Em tudo nós temos que orar. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar, apresentar a Deus e pedir a sua guia santa. Porque o inimigo ele é tão astuto, ele é tão baixo, tão sujo, que ele é capaz de fazer as mesmas coisas que Deus faz para nós, só para que possamos adorá-lo. Então, quando você estiver passando por uma situação, peça, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Que seja feito tudo pelas mãos de Deus e livra-nos do inimigo, livra-nos das setas do adversário. Afaste de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence ao teu reino. Vamos falar com Deus, vamos rogar a misericórdia de Deus, porque aqui nós vimos que tudo que o Senhor fazia, o inimigo se atrevia a fazer também. Aleluia, glórias a Deus. Sejamos espertos, não espertos como o inimigo, mas sejamos espertos de uma forma coerente, tenhamos ciência nas nossas decisões, que a nossa consciência não nos engane, mostrando somente as coisas do mundo, mas sim as coisas do céu. Vamos orar então e nos colocar diante da presença do Senhor. Mantenha essa comunhão maravilhosa, minha querida irmã, meu querido irmão. Se você tiver condições, feche os teus olhos e vamos nos achegar àquele e somente aquele que verdadeiramente pode nos salvar. Nosso amado e querido Deus, nosso Pai Celestial, cheio de honra, glória e graça, viemos a Ti, Senhor, por intermédio de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Pai, para Te agradecer pelo perdão dos nossos muitos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. O Senhor não tem olhado a nossa transgressão, mas tem diariamente, Senhor, vindo ao nosso encontro e muitas vezes nos corrigindo com amor, outras vezes por prova, mas sempre estando junto conosco, Pai, na caminhada. Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, por toda a preparação que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos maiormente, Pai, pela leitura do capítulo 7 do livro de Êxodos, onde o Senhor começa a mostrar o teu poder, os teus sinais, mas infelizmente Faraó está com o coração endurecido e ainda vamos ver muitos outros sinais acontecerem, Senhor, pela graça do teu poder e a tua honra. Senhor, te pedimos pelas famílias, pelos casais, te pedimos, Pai, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos idosos,
Pai, não se esqueça, Senhor, dos enfermos, aqueles que clamam Teu nome, pedindo o alívio da dor, a cura do seu corpo, que o Senhor possa vir ao encontro deles. Aos desempregados, Senhor, pedimos uma porta de emprego aberta, porque somente o Senhor é aquele que pode fechar ou abrir uma porta em nossa vida. Glórias a Deus. Senhor, abençoa, Pai, os enlutados, as viúvas, cuida delas, cuida dos órfãos, Pai. Cuida, Pai, daqueles em situação de rua, os encarcerados. Em geral, Pai, cuida dos teus filhos nesta terra. Te peço que o Senhor abençoe grandemente os nossos irmãos que acompanham a leitura da Bíblia e que estão junto conosco diariamente nesse canal. A todos eles eu peço uma bênção grandiosa na vida deles, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que não somos nada além de pó. Mas entendemos, Senhor, que somos co-herdeiros do Teu reino e temos toda a graça, Senhor, da bênção celestial de Deus e te pedimos que o Senhor traga a nós, derrama dos céus os Teus dons da sabedoria, da compaixão, do dom de evangelizar. Senhor, por tudo nós te agradecemos e nos achegamos à Tua santa e gloriosa, em mérito, honra do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua companhia.